E se eu te dissesse que o minimalismo não é viver com o mínimo, nem mesmo ter poucas coisas? Mais do que isso, o fato de pensar em viver com o mínimo pode afastar muita gente que seria um potencial adepto do estilo de vida minimalista e pode até dificultar as coisas para quem quer entrar nesse estilo de vida. Quer entender um pouquinho mais do que eu estou falando? Assista esse vídeo até o final e bora desconstruir essa crença. E aí, Minimal, esse vídeo aqui ele faz parte da série Minimalismo é o Futuro, que é uma série onde eu trago temas mais profundos sobre o minimalismo. Temas que normalmente não são abordados na internet por nenhum autor ou mesmo produtores de conteúdo, então eu trago esses temas aqui para a gente ir mais fundo nessa nossa jornada minimalista. E se você quiser acompanhar toda essa série, todos os episódios vão ser colocados na playlist que está aqui em cima, então você vai poder maratonar e acompanhar cada novo episódio que vier. E como a proposta é ir mais fundo nessa jornada, nada mais justo do que a gente desconstruir uma crença que muita gente tem, principalmente pessoas que não conhecem muito bem o minimalismo e tentam supor, adivinhar o que é esse estilo de vida, que é a crença de que minimalismo é viver com o mínimo. Ah não, Aldaz, agora o meu mundo caiu, eu acreditava que eu tinha que viver com o mínimo do mínimo do mínimo e agora eu não sei mais o que eu faço. Eu preciso te dizer que eu entendo perfeitamente todo mundo que acredita que minimalismo é viver com o mínimo, porque o próprio nome desse nosso estilo de vida já leva as pessoas a acreditarem nisso. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho o que seria viver com o mínimo, a gente vai ver que é algo muito inalcançável, algo extremamente impraticável nos dias de hoje. Quer ver alguns exemplos? A gente pode viver sem smartphone? Sim, a gente pode. A gente pode viver sem computador? Sim, podemos viver sem computador. A gente pode viver sem um carro, sem uma moto, sem decoração na nossa casa. A gente pode viver sem essas coisas. A gente pode viver sem uma mesa? Podemos viver sem uma mesa. A gente pode viver sem tudo isso, só que se a gente traz para um contexto de sociedade, um contexto atual que a gente vive, contemporâneo, a gente vê que é impraticável esse tipo de coisa. Claro, não é impraticável você viver sem um dos itens que eu falei, ou alguns dos itens que eu falei. Só que se você eliminar tudo e viver com o mínimo que o bicho ser humano precisa para viver, a gente vai passar perrengue, a gente não vai ter conforto, a gente vai ter dificuldade ao invés de ter uma vida mais fácil. E a proposta do estilo de vida minimalista é trazer uma vida mais leve, é trazer mais qualidade de vida, não é abrir mão do conforto, não é abrir mão das coisas que a gente realmente gosta e tem uma conexão com essas coisas. Ou seja, essa ideia de que minimalismo é viver com o mínimo precisa cair por terra porque ela não faz sentido, ela não se sustenta. Inclusive, a dica que eu dou é que se você vir ou ouvir alguém falando que minimalismo é viver com o mínimo, corrija essa pessoa, explique para ela o que de fato é o minimalismo, para que não se propague uma ideia errada sobre esse estilo de vida. Uma ideia que pode afastar pessoas desse estilo de vida, pessoas potenciais que poderiam aderir a uma vida com o essencial e não vão estar aderindo porque elas vão achar que tem que viver com o mínimo do mínimo, que vão passar perrengue, que não vão ter conforto, ou mesmo a gente vai começar a sofrer críticas porque as pessoas vão dizer que a gente nunca tem o mínimo e vão dizer assim, esse minimalismo não funciona, quando na verdade não é isso que é o minimalismo. Por isso que precisa ser colocado os pingos nos is. Mas então como explicar para as pessoas o que é o minimalismo? Muito simples, é só gravar a seguinte frase: o minimalismo é viver com tudo aquilo que é essencial na sua vida. Simples assim, é viver com o que é essencial, com o que é genuíno, atender às suas demandas internas, sem abrir mão do conforto, sem abrir mão de coisas que alimentam a sua alma. E lembrando que é o essencial na sua vida, ou seja, o essencial vai ser diferente de uma pessoa para outra. Eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado quando eu olho para os conceitos do minimalismo, eu vejo como tudo se resolve, como ele é fluido, como ele é democrático, afinal de contas, todo mundo pode viver com o que é essencial, eliminar os excessos, aqueles excessos que fazem mal pra gente, eliminar eles, focar no que é essencial. Todo mundo pode fazer isso dentro do contexto da vida de cada um. Isso é incrível, pra mim isso é incrível.
E se para você faz sentido tudo isso que eu estou falando, eu já quero te convidar, antes mesmo de acabar o vídeo aqui, eu quero te lembrar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você saber sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, inclusive vídeos dessa série Minimalismo é o Futuro, que ainda tem muitos outros vídeos, mais episódios para ver. Tá certo? Mas vamos continuar o vídeo porque ainda tem algumas coisas que eu quero falar sobre esse tema e uma delas é o seguinte: se você ficou com uma pulguinha atrás da orelha, pensando assim, tá, minimalismo não é viver com o mínimo, nem tampouco viver com poucas coisas, foi isso que o Aldais falou lá no começo do vídeo? Sim, foi isso que eu falei no começo do vídeo. Não necessariamente o minimalismo é viver com poucas coisas. Acontece que o essencial para a maioria das pessoas, isso me inclui, o essencial para a maioria das pessoas é ter poucas coisas, são poucas coisas. Só que eventualmente, né, no estilo de vida de alguém, na rotina, na carreira que essa pessoa faz, no estudo que essa pessoa pratica, enfim, ela pode precisar ter muitos itens de um determinado universo, seja do trabalho, ferramentas, seja itens para poder trabalhar ali, sei lá, um esmalte de uma manicure, itens de artesanato de um artesão, enfim. Pode ser que tenham minimalistas que tenham sim muitos itens de um determinado universo, mas são itens essenciais. Todos aqueles vão ser itens que aquela pessoa vai usar, que faz sentido na vida dela de verdade. Não são coisas que vão ficar obsoletas lá, jogada no canto ou só para dizer que tem, né? Enfim, para mostrar para os outros. Não, aquelas coisas vão fazer sentido. Mas, na maioria das vezes, sim, os minimalistas têm poucas coisas. Só que, o que acontece? A gente não pode buscar viver com o mínimo. A gente não pode buscar viver com pouco. Porque essa busca por pouco, se todo mundo buscar viver com pouco, é o que eu falei, a gente vai abrir mão de coisas que são essenciais para a gente muitas vezes. Então a gente tem que buscar esse entendimento do que é essencial, e esse entendimento ele se constrói com o tempo, tá? Não é da noite para o dia que você vai entender absolutamente tudo que é essencial para você. Inclusive, o essencial ele é mutável ao longo do tempo, né? O que é essencial hoje pode não ser daqui a 2 anos. Então você está sempre fazendo essa autocrítica, esse olhar para você mesmo, que é genuíno, que você está usando, que é importante de fato para você. Inclusive com a tendência de você diminuir o número de itens que você tem ao longo da sua vida minimalista, porque você vai começar a entender que você precisa menos dos objetos e vai começar a dar mais valor para as pessoas, para as experiências, para os momentos, para as conexões, para as coisas que não são materiais. Você começa a inverter a lógica padrão da sociedade de valor, né? As pessoas colocam muito valor em objeto. Os minimalistas começam a desconstruir isso e colocar valor em outras coisas e tem muito mais facilidade de desapegar. Então, quanto mais claro é o essencial na nossa vida, a tendência sim é que a gente tenha menos coisas, menos objetos. E é isso que eu desejo para você, Minimal, que cada vez você tenha mais clareza na sua jornada minimalista, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.